Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastor, hoje nós temos um tema muito especial. O senhor pode nos conduzir aí, dizendo para os nossos ouvintes qual vai ser o tema. Não vamos entrar no tema de imediato, mas os ouvintes já podem ficar aí sentindo aí o que vem no programa de hoje, né? Páscoa, não é? Esta foi uma semana especial, não é? Nós vamos falar sobre Páscoa, uma festa judaica, mas também vamos entrar com alguma informação sobre a Páscoa cristã, não é? A Páscoa que não é dos judeus, a Páscoa que é dos crentes em Cristo, mas também vamos ajuntar, dentro do contexto que o mundo todo viveu esta semana, uma palavra complementar a propósito da morte do líder maior da Igreja Católica Romana, o Papa Francisco, que ocorreu na cidade de Roma no último dia 21 de abril. E segundo informações que temos colhido da mídia, o seu sepultamento está agendado para o próximo sábado, amanhã, dia 26 de abril, e a mim me parece que, segundo as informações, em uma basílica no centro da cidade de Roma, que é chamada a Basílica de Santa Maria Maior. Ele que era um adorador de Maria, não é? O seu primeiro centro de adoração sempre foi Maria. Ontem nós estávamos ouvindo uma reportagem sobre isso, e o líder católico que estava falando, ele usou essa expressão: Maria manda em Deus. Achei assim interessante, né? Esse tipo de fé, não é? Da criatura que manda e governa o Criador, a inversão desses valores, não é? Algo que é absolutamente falso. E ensinos como esse, eu não me canso de falar, não como crítica, mas como uma forma de prevenir, porque um ensino como esse leva ao inferno. Não tenha a menor dúvida. O céu é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. É incrível como vimos até líderes, né? E infelizmente, como eu vi esta semana, né? Um líder evangélico falando que cada um tem a sua fé para a salvação. Isso é falso. Não existe o que existe é uma fé em Jesus Cristo. Se essa fé que cada um tem é a fé em Jesus Cristo, tudo bem. Mas se cada um tem um tipo de fé, olha, ou meu irmão que está ensinando este ensino tão falso, cuidado para não contribuir para pessoas irem para o inferno por causa do seu ensino tredo, seu ensino falso, tão totalmente ao revés, ao contrário do que ensina, não é? Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé em Jesus Cristo, né? Aquele homem africano
Ele, quando ele encontrou água no deserto, ele disse ao diácono Filipe: eis aqui água que impede, o que é impedimento para que eu seja batizado? O diácono disse: só um. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Jesus Cristo é o único Senhor, se você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, nada impede você de ser batizado e ser salvo. Mas fora disso, por favor, não ensine esta infeliz doutrina de que cada um tem a sua fé. Só existe a fé para a salvação em Jesus Cristo. Fora daí, infelizmente, é o inferno. Acho que é mais ou menos por aí, Luiz. Uau, que palavra, né? É isso aí, pastor. Obrigado por trazer esse esclarecimento para nós. É importante a gente conhecer e ouvir. Foi uma semana assim muito diferente para nós, né? Estamos acompanhando aí essa questão e muitos estão aproveitando para fazer e falar coisas que não conhecem, né? Aproveitando essa questão da morte do Papa. Então, assim, que bom que o senhor trouxe essa palavra para nós aqui. E, pastor Pedro, eu vi que a gente tem umas perguntas aqui do programa anterior bastante importantes, né? E aí, o senhor quer que eu faça todas de uma vez ou o senhor quer que eu faça uma por vez? Talvez melhor uma de cada vez. Mas, Luiz, uma observaçãozinha. Se você puder, eu não sei se você está afastado do microfone, mas sua voz está um pouquinho longe. Melhorou agora? Opa! A Então, coisa é a jato, né? Não é a cavalo, não é a jato, né? Então tá, vamos lá. Então vamos começando aqui com as nossas questões anteriores e depois das questões o pastor vai trazer aí falando sobre os livros, lançamentos. Temos um alô. Alô vai para quem hoje? Temos um alô muitíssimo importante hoje, ouviu? Então, tá bom. Vamos lá, então, daqui a pouquinho após as perguntas. Então vamos iniciando aqui o programa de hoje com as perguntas anteriores. A primeira pergunta é: pastor Pedro, o senhor falou sobre Satanás em programas anteriores. Explicou muito bem e tal. Mas o senhor disse que Satanás é um espírito e que um espírito não pode ser visto. Eu já participei em sessões espíritas, fui espírita por muito tempo, e já participei também em celebrações no candomblé, que ela também já foi do candomblé, a pessoa que mandou a pergunta. E pastor, muitas vezes eu vi espíritos aparecerem naquelas sessões. Como o senhor explica isso? Então, a Luz é um casal, viu? Que eu gosto desse casal. Eles quase sempre estão mandando questões. Eu vou juntando porque a gente tem que dar oportunidade para outros. Mas esse casalzinho é muito interessante. Foram espíritas, foram do candomblé, etc. Mas eles não dizem o que é que eles são hoje. Mas pelas perguntas dele, parece que eles não estão muito seriamente ligados mais a essas práticas que foram do passado para eles. Então, o que ele está dizendo que muitas vezes ele viu espíritos aparecerem naquelas sessões. Olha, a única palavra que eu poderia já, como uma terapia de choque, dizer que é embuste. Porque nenhum espírito pode ser visto. Ele não tem aparência humana. Como nós temos braços, pernas, olhos. Lembra-se que Jesus falou isso para os apóstolos, né? Eles assustados porque Jesus entrou pela parede e não entrou pela porta, e eles disseram: é um espírito. Jesus disse: eu tenho aqui braço, tenho perna, espírito não tem essas coisas, né? E então, olhos, né, como nós temos. Então, Satanás
por ser espírito, e todos os anjos são espíritos, não importa se são anjos bons, se são anjos maus, todo anjo é um espírito, está escrito isso em Hebreus capítulo 1, versículo 14. É uma pergunta, mas é uma pergunta chamada de retórica, ela exige uma resposta, né? Então o autor aos Hebreus pergunta: eles todos não são espíritos? E a resposta é sim, todos eles são espíritos. De modo que, se Satanás é um espírito, ele nunca pode ser visto por nossos olhos humanos. Agora, sobre as aparições que esse nosso amigo viu em sessões onde esse anjo se apresentou, certamente, se ele viu, esse anjo está possuindo o corpo de alguém. Portanto, não é ele, é alguém que ele usou, que ele possuiu, e então a palavra é embuste. Deixe-me contar uma rápida história, Luiz, uma história interessante. Há muitos anos faleceu aqui em Salvador um famoso pastor presbiteriano. Era um homem, eu o conheci, eu ouvi mais falar sobre ele do que o conheci pessoalmente, mas era no meu tempo de jovem e adolescente. Um homem de uma cultura que fugia à normalidade, uma cultura que a gente tem que dizer indizível. Alguns dias depois, após o sepultamento dele, então aqui em Salvador foi alardeado que esse pastor, eu vou dizer o nome dele, era o pastor Basílio Catalá de Castro. Ele era professor do Colégio 2 de Julho, aqui bem ao lado da nossa casa, aqui, esse grande colégio presbiteriano. Ele foi professor das minhas irmãs, de pelo menos 2 irmãs minhas, ele foi professor. Então foi alardeado que o doutor Basílio Catalá de Castro estava aparecendo em um centro de candomblé. Olha que coisa, hein? E então um pastor batista aqui, né? O pastor Valdívio de Oliveira Coelho, que era pastor da Igreja Batista Sião, já está com o Senhor. Esse pastor, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, foi a esse terreiro com o propósito de ouvir o pastor Basílio falar. Eu estava com saudade de ouvir aquele grande pregador. Ele foi lá. No momento daquela aparição e da fala, segundo ele, perfeitamente identificável com a voz do pastor falecido, o pastor Batista se levantou corajosamente, foi ao palco e, assim, frente a frente, olhos nos olhos, ele apontou o dedo para aquela pessoa e disse assim: em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, diga-me o seu verdadeiro nome. Que coisa, que coragem, né? Então o demônio emudeceu, recuou um pouquinho e depois disse assim: eu sou o enganador. Ele não resistiu à interpelação do pastor Valdívio, em nome do Filho do Deus Altíssimo. Então, enganador é um dos nomes dados a esse espírito, pela palavra de Deus. Atos 13, né? Versículo 10, por exemplo, Apocalipse 12, aí pelo versículo 9, lê o texto todo que vai encontrar a passagem. Então, e vai ter a referência mais segura do que a minha palavra aqui, dada ao irmão. Eu sou um enganador. Foi essa a resposta, porque ele não pôde mentir diante da imposição em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. De modo que nas aparições plausíveis, palpáveis,
desse anjo aos olhos humanos, para que isso aconteça de fato, ele estará possuído ou possuindo algum corpo humano ou irracional, até um animal, não é? De modo que o nome disso é embuste, é engano. Quem aparece não é o Filho de Deus. Quem aparece não é aquela pessoa que está falando, mas por detrás dele está um anjo, um anjo muito poderoso, mais sábio do que nós, mais inteligente do que nós, mais experiente do que nós, como dizia um ex-professor, um ex-professor que eu tive no Seminário do Sul no meu primeiro ano. Vocês não têm 50 anos ainda, e ele tem uma experiência milenar. Ele já apareceu lá no Éden, né, enganando, tomando uma forma que não era a forma de um anjo, mas a forma de um animal irracional como uma serpente. Engano, embuste de Satanás possuindo algum corpo humano ou irracional. Eu não sei se atende a resposta toda, se não atende. É sempre bom lembrar ao ouvinte que o próximo programa é para eles rebaterem, para dizer: o senhor falou, não disse nada, e a gente aí a gente tenta melhorar um pouquinho. Podemos ir para a segunda? Pastor, eu não sei se eles entenderam, mas eu fiquei aqui. A pergunta nem foi eu que fiz, mas eu já entendi. Que bom que você explicou pra gente aqui. Antes de continuarmos aqui, eu quero dar um bom dia especial para o nosso querido Elber Costa, que chegou aqui. O Elber chegou. Olha bom o dia, homem. meu amigo. Eis o homem, né? Não foi assim que Pilatos disse? Eis o homem. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma transição rapidinho, só para o Elber assumir aí, tá bom? E Sim. já nós voltamos aí. Deus abençoe, obrigado, pastor. Continue conectados conosco aí. Abração, querido. É isso, 10 horas e 35 minutinhos em Brasília, 10h35 na nossa capital. Bom dia para você que tá aí ligado na rede. Obrigado pelo carinho da audiência, da companhia. Pois é, hoje, diferenciado o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Então, o pastorzão já tava aí a todo vapor, né? E aí eu entrei agora aqui e tal, ele respondeu a primeira perguntinha, a gente já vai para a segunda pergunta do programa anterior. Eu só vou pedir para que o pessoal que está aqui ligado na rede, que está lá no nosso chat, no nosso canal de TV e YouTube, por gentileza, né? Deixe lá o seu like, deixe lá, se inscreva no canal, né? Clica no sininho para você receber aí as novidades também e compartilha lá o nosso link, tá bom? Avisa todo mundo que o nosso querido pastor Pedro Moura já está na área ao vivaço, diretamente lá da nossa Salvador, da nossa querida Salvador, não é? E daqui a pouquinho, né, eu vou deixar ele concluir aqui a gente vai seguindo aqui, ele vai concluir as perguntas da semana passada e daqui a pouquinho a gente vem para ele mandar aí aquele alô, para a gente falar dos livros, falar aí das agendas do pastor, falar do meu Bahia que perdeu o técnico, o que aconteceu, rapaz, e ver quem é o novo técnico lá do meu Bahia. Então tudo isso, há muita coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas eu vou tocar o barquinho aqui, pedindo para que ele continue aí. Pastorzão, Deus abençoe, obrigado mais uma vez, seja muito bem-vindo. Me perdoe ter atrasado aí, mas infelizmente não deu mesmo para eu fazer de outra forma, porque dependendo de outras pessoas e não tinha como, mas glória a Deus, estamos aqui, estamos de volta, né, na nossa programação normal. Então, já vou partir então, meu pastor, para a segunda pergunta, pode ser? Eu posso fazer uma observaçãozinha? Claro, deve. Eu não estou sabendo que o Bahia perdeu o técnico. O Bahia jogou ontem, é o líder da Libertadores na chave da morte. O Bahia ganhou ontem, ganhou lá no Uruguai e ganhou aqui em Salvador ontem. Parece que o Rogério... Eu vi uma notícia aqui, pastor, que o Rogério Ceni tinha saído. Não sei se é sensacionalismo, né? Mas eu vi aqui que o Rogério Ceni... Eu não tenho essa informação, não. Eu sei que o Bahia ganhou ontem a segunda partida no Grupo da Morte. Ele é o líder do Grupo da Morte na Libertadores.
E o Ceni estava bem. Tudo pode acontecer, né? Ah, Ele é muito cobiçado, né? aham. Não, pastor, eu acho que era fake news. Eu acho Eu, que é fake news mesmo, pastor. Eu tô vendo aqui, ó, não tem. Porque eu tinha visto que tá assim. Tava até meio que colocaram assim. Que ele tinha saído, né, e tal, e aí que alguma parte da torcida tá dizendo assim, vai-te embora, fazendo igual o Coxinha, sabe? é E uma eu acho que então. torcida, a torcida do Bahia é muito exigente, e quando o Bahia é um time diferenciado, é um time que que se impõe. O Bahia se impôs ao Internacional lá no Rio Grande do Sul, não deixou o Internacional jogar bola e eliminou esse time aí do Uruguai, ganhou lá na casa deles e ganhou aqui em Salvador. Aí a torcida sempre faz justiça e faz injustiça também, né? Não, não, mas acho que é fake news mesmo. É fake news. Eu tô vendo aqui, não tem nada falando disso, não. Pelo contrário, tá dizendo que ele tá lá a todo vapor enfim. É, E depois o Elber, o Rogério é um técnico muito caro. Ele tem merecimentos para isso. E o Bahia é um time que não precisa de dinheiro. Antigamente, um time do Sul vinha aqui e levava o jogador que queria. Agora, há quanto tempo o Palmeiras quer levar aquele meia-direita do Bahia, que esqueço o nome dele agora, o Cauli? Há quanto tempo o Palmeiras? E o Palmeiras tem dinheiro. Cadê é, aquele? Não leva. Não leva. E o Rogério, essa semana, disse assim: estão querendo tirar a paz de quem tem paz. Mas é isso aí. Mas então vamos lá. Se você. vamos lá. Bom, A, então a, a a, não segunda ser que você perguntinha do queira, nosso. a não ser que você queira comentar aí o empate do seu Flamengo lá. E olha, milagre, viu? E o empate, assim, que eu tava preocupado achando que o Flamengo ia acabar perdendo aquele jogo ainda e ia se complicar muito lá na Taça Libertadores, né? E então assim, agora ele vai ter mas se bem que agora fora daquelas altitudes lá, né? Acredito que agora vai ficar bem melhor, vai ficar mais tranquilo pro Flamengo. Mas assim, primeiro que perdeu aquele primeiro. Ali é muito ingrato. É o. Altitude, né? Oi, pastor, tá cortando a internet, eu acho. A altitude Ah, é bem ingrata, né? eu lembro que o Galvão Bueno, ele falava que isso era desumano, era uma covardia, né? Os caras ter que jogar ali, né, nessas altitudes e tal, porque muitos jogadores saem dali pedindo oxigênio, indo É, para oxigênio, né? sai sangue pelo nariz. Porque é uma loucura aquilo Ah, ali. Loucura. negócio sério. Aquilo não devia ser admitido. Exatamente. E Ali, mesmo porque tem outras cidades que não tem aquela altura lá é, de trás, Mas né? eles fazem aquilo lá de propósito, né? Porque você vê, o Flamengo estava jogando, primeiro tempo jogou direitinho, dominou o jogo, nananã, e tal, não conseguiu fazer o gol. Aí no segundo tempo, acabou o Flamengo. Ficou quase que é porque os caras são ruins mesmo. Eles são muito ruins, né? Porque se fosse um timezinho melhorzinho, tinha ganho do Flamengo tranquilo ali. Mas é porque os caras são ruins, erraram muito gol, assim, que dava para ser feito, né? E tal. E o Flamengo também, né? Até perdeu muito gol também, enfim. Mas vamos lá, né? Passou por essa prova aí, agora eu acredito que no próximo jogo a gente acho que vai dar certo, sim. Mas é É, diferente, né? Em casa é diferente. não, aí agora ele vai ter basicamente mais 2 jogos fora, mas aí não é mais essa altitude maluca aí eu acredito que aí é diferente, né? Que aí dá pra se impor legal. Muito bem, bom, mas são 10 horas e 41 minutinhos, gente. O pastorzão já estava respondendo a segunda pergunta, ele já ia para a segunda pergunta, aí eu entrei aqui e quebrei o protocolo. E aí Mas, mas vamos lá, vamos para continuar aqui as questões do programa anterior. A gente vai para a segunda perguntinha, né? E a segunda pergunta é: posso mandar, pastorzão? Por favor. Pastor, por que Satanás é um espírito? É, há uma razão para essa afirmativa? Olha, o Satanás é um espírito porque Satanás é um anjo. Todo anjo é espírito, não é?
Eu já fiz referência àquela questão retórica lá de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Todos os anjos de Deus e todos os demônios são espíritos. E então o autor aos Hebreus faz a pergunta retórica que requer uma resposta afirmativa. Não são todos eles espíritos? A resposta é sim, todos eles são espíritos. Não tem mais nada a dizer. Por que Satanás é um espírito? Porque ele é um anjo. Todo anjo é um espírito, seja demônio ou seja anjo de Deus. Podemos avançar. Antes de avançar, deixa eu mandar um abraço para o pastor Alain Amorim, que está lá no nosso estúdio central, né? Tá curtindo a rede. Tá curtindo a rede aqui. Ele tá mandando um abraço pro senhor, pastor. Ele vai para as gravações lá a Bíblia Lida e Explicada, né? Do quadro dele que ele tem aqui na rádio. E ele falou que tá vendo a gente e tal. E mandou um abraço aqui especial pro senhor. Bom. Um abração a esse amigo querido. Amém. Bom, a de número 3, pastor, está dizendo o seguinte: vou citar um exemplo para justificar a minha pergunta. No episódio de Jesus com o demônio gadareno, lá em Marcos 5, ele se apresenta e fala com Jesus. Olha, de fato, é um espírito que está ali. Mas não é o espírito que se apresenta, é um homem possuído por uma legião de demônios. Ninguém vê os espíritos que estão, aquela legião, né? 6.000 demônios dentro de um homem só, uma legião. Mas ele se apresenta, não. O homem é visto, né? Os demônios, não. Então, para citar, a pessoa está querendo justificar a pergunta, dizendo que no episódio com o gadareno, lá de Marcos, capítulo 5, o espírito se apresenta, não. É um homem que está ali, que fala com Jesus. Agora, aquele homem está possuído de demônios. O homem é visto. Os demônios não. Demônio só pode ser visto. Demônio não pode ser visto porque é espírito. O demônio tem que possuir o corpo de alguém para que esse alguém fale o que o demônio está falando, haja como o demônio está querendo agir, e essas coisas todas. Mas o espírito não pode ser visto. Muito bem. 15 minutinhos, faltando para as 11 horas, meu Deus do céu. Como eu entrei atrasado, estou perdido no tempo. 15 minutinhos, faltando para as 11 horas na nossa capital, e o tempo não para. Brasília ainda há pouco estava um sol maravilhoso, mas agora ficou tudo nublado, tá tudo nublado por aqui, né? Mas mesmo assim tem um sol ali, ó, tá uma briga boa lá fora. Mas tá bastante nublado, acredito eu que deve cair uma chuvinha já já aqui na capital de todos os brasileiros. E enquanto isso, meu amigo, falando em uma briga boa do sol com a chuva aqui, acabei de receber a notícia aqui de que Fernando Collor de Mello, aquele presidente, foi preso nesse momento, né? O Alexandre de Moraes mandou prendê-lo, né? Acho que coisas ainda lá do mensalão, enfim, né? Mas eu acho que é já para justificar que ele, ex-presidente, quem prende é ele. Então, então o Fernando Collor, né? A gente ri, né? Que é cômico se não fosse trágico, né? Assim, não dizendo que o cara tem culpa, tem, mas enfim, tudo isso a gente está vendo aí que é uma estratégia para o cerco fechar para cima do coitado do Bolsonaro que está lá, né? Daquele jeito. Mas enfim, oremos pelo Brasil, gente. Oremos pelo Brasil. Brasília tá pegando fogo, viu? Para vocês terem aí uma ideia. E eu não sei onde é que esse trem vai parar, não. Mas uma hora para, em nome de Jesus. Tem muita gente orando. Bom, gente, 13 minutinhos para as 11 horas em Brasília, 13 minutos para as 11. E detalhe, o Fernando Collor é senador, hein? Né? Ele é senador, não é?
Então, 13 minutinhos faltando para as 11 horas na nossa capital. Vamos seguindo aqui o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor, hoje minha tossezinha também está atacada aqui. Eu vou lá nas nossas, no nosso chat. Tem muita gente aqui participando, né? Então eu vou ler aqui já alguns recadinhos que chegaram pra gente aqui. E deixa eu ver quem é que já passou por aqui, né? Mandando alô, mandando recado. Minha amiga, pode ser, pastor? Posso ir lá no chat? Só para ler os recadinhos do pessoal aqui. E aí, daqui a pouquinho a gente vai continuar. Daqui a pouquinho o nosso tema de hoje, né? Será Páscoa, uma festa judaica. Esse é o tema de hoje, baseado lá em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 51. Então, se você já quiser deixar a tua Bíblia aberta aí, para você estar acompanhando, né, o bate-papo de hoje com o nosso querido pastor. Então, esse é o tema de hoje, Páscoa, uma festa judaica, né? Então, o pastorzão vai estar daqui a pouquinho trazendo o nosso tema de hoje, ok? E já já também a gente vai estar entrando aqui nessas perguntinhas, então. Mas antes disso, antes também de trazer aí o alô, né? Que o pastorzão sempre manda aí o alô para alguém toda sexta-feira. Eu quero trazer aqui a participação, né, do pessoal que está no chat, que está aqui no YouTube. Para você que está chegando agora aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Eu estou vendo que já tem bastante gente aqui e o like não estão batendo com as pessoas que estão acompanhando. Então, por favor, deixa seu like, compartilhe o link da rede, clica no sininho, se inscreva no canal. Isso é muito... Ó, a sua inscrição no canal e o like é muito importante, muito mesmo, para o nosso canal, até porque a gente tem projetos para a Rede 316 TV, né? Tem projetos aí e tal, mas a gente precisa avançar no tocante a inscritos e por aí vai, tá bom? 11 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Então vamos para os recadinhos. A minha amiga Maria José, ela está dizendo o seguinte: bom dia, irmão. Isso aqui no chat do YouTube, tá? Bom dia, irmão Luiz. A Deise Tenório está dizendo bom dia, pastor Pedro. Alguns teólogos da internet estão afirmando que o próximo Papa será aliado do anticristo. Será verdade? É uma pergunta que ela está fazendo. O Deise, não sei se o pastorzão vai querer responder isso agora, mas se você quiser mandar lá no e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com, seria interessante, tá bom? Tem muita gente dizendo. Nostradamus também, parece que segundo algumas pessoas nesse momento, né, a internet tá borbulhando disso daí, falou que Nostradamus acha que também esse será o último Papa, né, porque o mundo vai entrar num caos e vai precisar de um solucionador, e quando o solucionador vier, ele vai ter o apoio do Vaticano, né, que seria esse camarada aí que iria apoiar, e esse solucionador seria o tal do anticristo, né? Isso é o que o povo já está aí dizendo que é o que vai acontecer e tal. E, enfim, mas o Daisy, o enredo a gente conhece. Agora, quando vai acontecer, aí a gente não tem certeza, né? Mas, se o pastorzão depois quiser falar sobre isso, ela está fazendo uma pergunta, viu, pastor? Ela está dizendo que na internet o pessoal está afirmando que o próximo Papa será aliado do anticristo, e se é verdade, né? Então, aí é contigo. É manter as questões na internet para não fugir à regra, né? E também não tomar a oportunidade das pessoas que enviaram para o e-mail as questões que foram selecionadas para hoje. Mas terei prazer em responder. Pode enviar a questão para o e-mail que está sempre sendo informado aí no programa. Positivo, Deise. Obrigado, querida. Deus abençoe. A Sandra Mendes mandando bom dia com Jesus. Já estou aqui também. A Leila Trindade está dizendo... Deixa eu ver aqui. Ela está dizendo... Ei, pai, dirigindo e te ouvindo. A minha filha Leila, lá de Louisville. Olha aí que legal.
Está dirigindo e, ao mesmo tempo, ouvindo. Ela é ouvinte assídua do papai dela. Ah, que bênção. Ô, irmã Leila, Deus abençoe, querida. Seja muito bem-vinda. Beijo na família toda aí, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem. Os meus 3 filhos são ouvintes assíduos da nossa rádio, do nosso programa. A Leila é a primogênita, o Saulo, o do meio, e o Lucas, que é o caçula. Eles 3 são professores lá nos Estados Unidos, e o Lucas, além disso, é pastor de uma igreja em Melbourne, a 80 ou 90 milhas de Orlando. São nossos ouvintes assíduos e... Top demais. Graças a Deus. Beijão, minha filha. A Cristiana Paulo também está por aqui, ela está dizendo, bom dia, graça e paz, família, pastor Pedro Moura. A Deise Tenório está dizendo, bora dar like, é isso aí, deixa o like aí, galera. A Adélia Bacone está dizendo, vou deixar uma pergunta para outro dia. A Igreja Adventista é uma seita? Eita. Délia, mesma coisa, manda lá para ministériopastorpedromoura@gmail.com. Pode mandar essa pergunta que no momento oportuno o pastorzão vai estar aí respondendo, tá bom? A Deise mandou outra coisa aqui, ela está dizendo isso no período da grande tribulação. Ela está dizendo. A Luzete Gomes está dizendo, bom dia, pastor Pedro Moura, bom dia, Luiz, graça e paz a todos vocês no YouTube. A Luzete Gomes está dizendo, eles ensinam aos outros ir para o inferno e eles vão também. Irmã Luzete, calma, Luzete. A Terezinha Paiva está dizendo, bom dia a todos da rede Campo Grande, Rio de Janeiro. Que explicação perfeita. A Sandra Mendes está dizendo, pastor Welber, já está preocupado, desde ontem o senhor afastado, nem se despediu. Pois é, Sandra, você viu? Foi eu fiquei sem energia mesmo. O Bial Cordeiro também está por aqui e ele está dizendo, onde tem o WhatsApp? O Bial, o WhatsApp é o 11930030316. Esse é o WhatsApp da rádio, tá? 11930030316. Bem facinho, tá bom? A Terezinha Paiva também tá aqui, ela tá dizendo amém. A Deise Tenório tá dizendo imunidade que alaúde. A Terezinha Paiva mandou outro recadinho dizendo bom dia, pastor Welber. A Dulce Moura também, claro, por aqui. Cadê? Agora sim. Danilo Marques da Silva está dizendo a paz do Senhor a todos que nele crê. Ele é da PIB lá de Fonseca, em Niterói. Deise Tenório está dizendo pegadinha da internet. E ela está dizendo sobre o que está acontecendo. Eu digo uma coisa, é o apocalipse. Como diria o trecho da música de Marina de Oliveira, Jesus volta logo, pois eu quero já subir. Meu Deus. A psicóloga Maiara Ferreira também está aqui, está lá em Calcaia, no Ceará. Ela está dizendo, cheiro, pastor Pedro, fico feliz que esteja bem. A Tiana Lima também está aqui, ela está dizendo, bom dia, ouvi-los. Ela é da PIB lá de Teresópolis, em Betim, Minas Gerais. A Deise mandou outro recadinho, vou enviar as perguntas no e-mail para serem respondidas em outras oportunidades. Obrigado, Deise. E a Arlene Costa está dizendo graça e paz a todos. Obrigado, Arlene. Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Deixa eu ir lá no nosso chat também, melhor, no nosso WhatsApp também, só para saber quem é que está aqui junto com a gente também. Acredito que deve ter muitos recadinhos pra gente por lá. Bom, eu não vou ler aqui, gente, pra gente, até porque eu vi aqui que tem 337 recados. Vou conseguir ler tudo, senão eu vou ficar o programa todinho aqui lendo, tá bom? Mas eu prometo que eu vou ler alguns, né? Aproveitar aí, mandar um abraço à Ana Cláudia dos Santos, a Rose, a Regina, o pastor Léo, a Uriel, a Nalva, a Miriam Marques, a Zilda França, a Deise Tenório, a Jailda, a Cristiane Meira, a Luziete Gomes, o Paulo Belquis, a Helena de Jesus, a Vanderleia Santos, a Sandra, a Regina Cris, a Cristiana Paulo, ao José Santos, ao Marcelo Costa, ao Edson Vieira, ao Miranda, a Josefina, deixa eu ver quem mais, José
José Santos também, toda essa galera que já chegou por aqui. Quero dizer para você que tá aqui no nosso WhatsApp, tá todo mundo concorrendo. Hoje tem 2 kits, viu? Duas camisetas Jesus Transforma e 2 devocionais. Então, vai ser aí, né, um kit para cada um. Então, uma camiseta e um devocional é o kit. Então, vai ser um kit para cada um. Serão 2 sorteios hoje, depois do meio-dia aí. Tá bom, gente? Abraço a Maria Carmelita também, que acabou de chegar por aqui. Pastorzão, e o alô? Vai para quem? Olha, o alô hoje é muito especial, o alô é saudoso, o alô memorial, porque há uma semana e meia, mais ou menos, faleceu lá em Fort Worth, lá no Texas, o professor Dr. Jerry Stanley Key, que foi durante 37 anos professor de homilética no Seminário do Sul. Ele deu a vida dele ao ministério aqui no Brasil, foi pastor de igreja. Eu tive o grande privilégio de ser aluno dele, e ele faleceu uma semana e meia, e ontem eu recebi do pastor Guy Key, filho dele, fotos do sepultamento. Ontem foi o dia do sepultamento dele, e familiares, netos, e todos saudosos, chorosos, uma mensagem muito comovente do pastor Gaiki, um abraço que ele deu no pai, que coisa linda aquilo para nós, para todos nós. Mas a mim me parece que o pastor Jerry já não estava mais ouvindo enquanto o filho falava, mesmo porque o filho disse: pai, se você quiser dar uma palavra para eles todos, as pessoas que estavam ouvindo, etc., mas ele não respondeu mais. Mas ele ainda estava vivo. Mas ontem foi o dia do sepultamento dele, então o nosso abraço, lembrando, enviando esta palavra para todos os ex-alunos dele no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Abraço, Guy, abraço em sua irmã, abraço em todos os netos e bisnetos do Dr. Jerry Key. Agora, além desse alô saudoso, talvez o Elber, uma palavra assim sobre essa prisão do senador Fernando Collor de Mello. Eu ouvi uma reportagem agora de manhã cedo dizendo que o Supremo ainda vai decidir se ele fica preso ou não. Eu não sei se o Supremo vai convalidar a decisão do ministro ou se não. Mas isso aqui é só uma questão política que eu acho que o nosso programa também precisa dar essas informações ao seu público. Não é uma informação minha, é uma informação que eu ouvi em uma reportagem hoje pela manhã cedo. No mais, meu irmãozinho, podemos continuar, se for essa a hora de continuar a parte das questões do programa de hoje. Maravilha. Só lembrando, mais uma vez, né, para você que está aqui ligado na rede, por gentileza, né, vá lá, se você pode, vá lá para o YouTube, e você que está aí na rádio pode ir lá para o YouTube, a gente autoriza, eu deixo. E você, por gentileza, se inscreve no canal, compartilha o link lá do canal também, tá bom? E deixa seu like, isso é muito importante pra gente, tá bom? Bom, são 11 horas e 1 minutinho em Brasília, 11h01 na nossa capital. Lembrando para você que está chegando essa semana aqui na rádio, toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo com o pastor Pedro Moura, o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, onde o pastor ele responde aqui para nós toda sexta-feira. Ele está aqui com essa aula, né? Então, ele nos abençoa toda sexta-feira com perguntas, através das perguntas, né, que você manda, e ele se debruça em cima dessas perguntas e responde, né, com muita propriedade. E
Então é o seguinte, Pastor Pedro Moura, para você que não conhece, né, para você que está chegando essa semana aí, muita gente está chegando na rádio, graças a Deus, muita mesmo. Nós estamos passando todos desde janeiro para cá, eu acho que é de janeiro para cá, todo mês, mais de 1 milhão de acessos, né? Então a rádio teve um aumento em um ano de mais de 700%, para você ter ideia, a audiência da rádio aumentou mais de 700% em um ano. Então, assim, isso é muita coisa, né? E glória a Deus por isso. Estamos honrados pelo Senhor e honrado por você que tem, que chegou, né? Que veio para cá, para a rede também. Então, como tem muita gente aqui e ainda não conhece, o pastor Pedro Moura, devido a essa virose que ele pegou aí, ele não pôde estar com a gente na live, né? Na Super Live. Teve muita gente nova que estava acompanhando a Super Live também de aniversário da rede, né? Então, o pastor Pedro Moura é um mestre, né? Doutor em teologia, em hebraico, em grego, né? E uma pessoa que morou aí em vários países, né, inclusive em Israel, né, e como professor universitário. Até hoje ele continua, claro que ele já deu uma puxada boa, né, que antigamente eu acho que ele lecionava aí, ele dava aula em umas trocentas faculdades, mas hoje ele deu uma puxada boa, acho que está só em Salvador mesmo, e numa e outra ali, de repente vai ter alguma participação, mas é um mestre, é uma pessoa que Papai do Céu nos abençoou para estar aqui com a gente toda sexta-feira com esse quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E também é escritor, ele tem aí 11 títulos, esse ano vai, se Deus permitir, serão lançados mais 2 títulos, né, de livros, onde você pode estar acompanhando, né, e também fazendo a aquisição desses livros através do e-mail, ministériopastorpedromoura@gmail.com. Então, dentre esses livros, né, que ele tem também o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1 e 2, né? Ou volumes 1 e 2. Então, e que você pode adquirir lá as perguntas. Ele selecionou algumas perguntas e trouxe as respostas dentro desses livros e tem sido bênção. Tem muita gente que tem, né, já dado aí algum feedback pra gente, dizendo que tem sido abençoado, porque de repente você pode usar, né? Você que é professor de EBD, né? Você que tem aí uma classe de estudo, ou você que gosta mesmo de estudar, tem muita coisa bacana nesses livros aí. Então, e além desse, esse ano ele vai estar lançando mais um, ele já tem um livro sobre Hebreus, mas ele vai estar mais um agora comentado também, um livro de Hebreus, vai estar lançando no final do ano, se Deus permitir, né? E também o outro livro, tem mais um outro livro também que ele vai estar lançando esse ano, que é o livro lá, Cânticos dos Cânticos, também, né? O livro comentado e tal. Então, estamos aí nessa expectativa. O ano passado foi lançado o livro de Jonas, foi lançado também comentado, né? O livro também, Desvendando Versículos Difíceis, volume 2, foi lançado o ano passado. Enfim, o homem está aí todo vapor, né? Lançando a média de 2 livros por ano. E você que ainda não conhece, não adquiriu uma dessas obras aí, você pode muito ajudar, né? Abençoar também o Ministério do Pastor. E o e-mail para você adquirir, mais uma vez, é ministériopastorpedromoura@gmail.com. ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é aí o e-mail para você fazer a aquisição desses livros, tá bom? Eu tinha até aqui, eu estava procurando aqui a minha colinha dos livros, né? São 11 livros né, ele tem, dentre esses livros, mas eu não estou achando aqui minha colinha, né? Ele tem o Manual do Autor do Casamento, esse é top, inclusive o pastor é palestrante para casais, né? Para família, você que quiser levá-lo de repente a um encontro de casais, alguma coisa nesse sentido, ele também, né? É um ministro para casais. A agenda dele esse ano está sendo preenchida devagarinho, então aproveita aí, vê se tem uma data que de repente te atende, né? Também tem a Oração do Pai Nosso, é um livro também, um dos best-sellers dele aí, top demais. Enfim, são vários livros e você pode adquirir através do e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com. Olha aí, ó, a ceia do Senhor, né? Esse aí, ó, isso mesmo, isso aí, top demais, a ceia do Senhor, olha aí, tá mostrando aqui no nosso YouTube, né? Então, são
vários livros que o pastorzão, cada um mais top que o outro, mais top que o outro, onde você vai com certeza aprender muito. Dito isso, meu pastor, quer comentar alguma coisa a mais aí ou não? Não, tá tudo bem, a gente pode passar para essa segunda parte, sim. Muito bem. Então vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje, né? O tema de hoje é Páscoa, uma festa judaica. Então pega aí, se você ainda não pegou, pega papel, pega caderno, pega uma Bíblia de papel, né? Abre lá em Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 51 é onde ele vai estar aí, a referência para você estar se baseando, tá bom? E aí, amigo, se prepara porque eu tenho certeza que vai ser mais uma sexta-feira de bênção aí pra gente. E Pastorzão, há ah, uma parte complementar sim, sobre a Páscoa cristã, não é? A sim. Páscoa é uma festa judaica, mas tem a Páscoa que é uma festa cristã, e nós nos baseamos em 2 aos Coríntios 5, versículo 7. Vamos tratar também da Páscoa cristã. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira pergunta, posso mandar, meu pastor? Sim, meu irmão. A primeira pergunta é: Pastor Pedro, qual o significado da palavra Páscoa? Então, a Páscoa é uma palavra hebraica que se lê em hebraico Pessach, P-E-S-A-C-H. Esse CH tem o som bem gutural do CH alemão. Então, é Pessach, bem aqui dentro da garganta. E esta palavra Pessach significa passagem. Passagem em hebraico, passagem é Pessach. Essa passagem é uma referência à saída do Egito, a saída dos hebreus do Egito, após 400 anos de escravidão, não é? Naquela noite em que Israel saiu do Egito, quase expulso depois daquelas 10 pragas tão violentas, né, que dizimou o Egito, naquela mesma noite eles celebraram a primeira Páscoa. Eles comeram a primeira Páscoa. A Páscoa também é uma comida, é uma festa, é uma comida em que eles comem carne de ovelha, eles comem ervas amargas, pão sem fermento, as ervas para lembrar o sofrimento durante 400 anos do cativeiro, o pão sem fermento para lembrar que não deve haver mistura e outras coisas assim. De modo que Pessach, em hebraico, é passagem da condição de escravo à condição de livres. Muito bem. Vamos lá, vamos para a segunda perguntinha então, meu pastor. Sim. Pastor Pedro, qual a origem da Páscoa? Então, há uma ligeira palavra que a gente já deu na primeira questão. A Páscoa teve origem no Egito, quando Moisés liderou o povo hebreu em uma série de pragas sobre o faraó egípcio, aquele escravocrata, não é? 10 pragas vieram sobre o Egito, diga-se de passagem, que o coração endurecido daquele homem impôs a resistência, né? Apesar de todo o mal que as pragas causaram ao seu povo e ao seu país. E até mesmo, né, ele resistiu
diante da 10ª praga, que incluía a morte de seu filho primogênito. Se fosse somente a morte dos primogênitos dos filhos dos outros, mas o filho dele estava incluído nessa praga, não é? E ele resistiu, e quando tentou recuar, já era tarde demais. Ele perdeu o herdeiro do trono, seu filho, que se chamava Amenhotep. Amenhotep era o nome do menino, que morreu também, e então ele ficou sem um herdeiro do trono. Mas nesse mesmo dia, os hebreus foram autorizados a sair do Egito, como Deus havia ordenado, e nesse mesmo dia eles comeram a primeira Páscoa, celebraram a primeira Páscoa ainda no Egito. A Páscoa nasceu no Egito, depois de todo esse transtorno que o faraó, coração endurecido, fez o seu povo sofrer. Muito bem. 11h13. Pastor Pedro, o crente deve celebrar a Páscoa? A Páscoa, como entendemos agora, a Páscoa judaica, não. A Páscoa é uma festa judaica, não uma festa cristã. O judaísmo não é cristão. O judaísmo se opõe ao cristianismo. Paulo considera o judaísmo, ele usa uma palavra muito dura, grega, que é a palavra skubala, que significa esterco, que significa fezes, em relação à grandeza do cristianismo e em relação ao Senhor Jesus. A Páscoa não passa de fezes, né? Diz o apóstolo Paulo. Agora ele diz assim, por que a Igreja Católica celebra a Páscoa? Porque a Igreja Católica não é uma igreja cristã, ela é uma igreja pagã. As respostas que tenho dado a perguntas que vêm, houve alguém que considerou um exagero eu dizer que a Igreja Católica não é uma igreja cristã, mas uma igreja pagã. E eu pergunto àqueles que não concordam, a Igreja Católica é uma igreja idólatra? Segunda pergunta, a Igreja Católica se curva diante de imagens pagãs e de representações do que há em cima no céu, na terra e debaixo da terra? A outra pergunta, a Igreja Católica Romana entende a idolatria como abominação diante de Deus, de acordo com Ezequiel 20, versículo 7? Então a Igreja Católica não é cristã. A Igreja Católica é uma igreja pagã, idólatra, adoradora de ídolos que são abomináveis aos olhos de Deus. Qual é a Páscoa cristã? A Páscoa cristã é uma pessoa. Chama-se Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. E eu vou ler para o meu ouvinte o que lá diz a Escritura Sagrada a esse propósito. 1 Coríntios 5, 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, Cristo é a Páscoa do crente. Cristo é a Páscoa da igreja cristã. É nele, em Cristo, que passamos da escravidão do pecado para a
plena liberdade dos filhos de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Nele passamos da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa judaica não. Mas a Páscoa cristã, Jesus, essa sim, é a Páscoa dos crentes. Muito bem, 11 horas e 17 minutinhos em Brasília, 11 e 17 na nossa capital. Mais uma vez, quero lembrá-los, deixa seu like aqui pra gente, por favor. Deixa o seu like, se inscreve no canal, né? E compartilha aí, manda o link da rede para todo mundo. Diga que estamos ao vivo já com o pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador. Já choveu por aí hoje, meu pastor? Eu nem perguntei isso, né? Já choveu. Quando eu desci pela manhã, o chão estava molhado, mas agora está um solzinho muito gostoso aqui, lindo aqui na nossa janela, e com as nuvenzinhas assim ameaçando, que é de praxe, dizendo daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. É isso aí. Tava... Aqui o tempo inverteu. Ainda há pouco eu olhei, no sul tava sol e norte nublado. Agora trocou. Agora norte nublado e sul sol. Então, a briga tá boa. Mas vamos lá, vamos para a quinta pergunta, melhor, para a quarta pergunta. Sim, quarta. Pastor Pedro, por que o assunto Páscoa está sempre associado a sangue e morte? Não é interessante essa questão? Muito interessante. Porque se não houvesse sangue, haveria morte. Se não houvesse sangue nas portas das casas, nos umbrais e nas portas das casas, então o resultado seria morte. De modo que a ordem foi guardar o animalzinho, aquele cordeiro macho de 1 ano, até o dia 14. O dia para degolá-lo e espargir o seu sangue nas vergas e nos umbrais das portas. De modo que em toda casa onde o anjo destruidor, o anjo de Deus, não é? Destruidor, não visse sangue, ele entraria para matar. As casas dos hebreus estavam protegidas, enquanto as casas dos egípcios estavam desprotegidas. De modo que a resposta é: se não houvesse sangue nas portas da casa, lá no Egito, haveria morte. Páscoa está sempre associada a sangue e a morte. Vamos para a quinta. Quinta perguntinha, meu pastor. Professor, qual o significado de passar sangue nos umbrais e nas portas das casas? Então, como já observamos na questão anterior, o sangue era proteção sobre a casa. Por isso que o texto de Êxodo 12, todo o capítulo 12, de 1 a 51, está falando sobre essa festa, não é? Judaica. Então, o texto bíblico lê o seguinte: porque naquela noite passarei. Esse verbo que está no futuro é a própria palavra Páscoa. E passarei alechem significa passarei em cima de vós, por cima da casa. E essa palavra passar é a palavra Pessah, que é a palavra Páscoa. Naquele dia eu vou passar alechem em cima das vossas casas. Se houver sangue, eu passo. Se eu não vir o sangue,
aí a coisa fica preta. Aí vai haver morte para quem está dentro daquela casa sem a proteção do sangue. A palavra hebraica é Pessah, Páscoa. Muito bem. Pergunta de número 6. Pastor Pedro, por favor, me tire essa dúvida. Se um egípcio passasse o sangue de um cordeiro, como os hebreus o fizeram, a casa dele seria poupada? Olha, então, essa pergunta é uma pergunta assim, meio complicada, né? E eu não poderia garantir isso, mas a pergunta que foi tão bem feita, né? Nessa pergunta ele usou a expressão que me encoraja a responder que sim. E a expressão foi: se um egípcio passasse o sangue de um cordeiro, como os hebreus fizeram. Olha, isso aí é que me deu pelo menos a segurança em dizer sim, com certeza. Porque o Senhor, ele diz, quando eu vir o sangue. Então, se alguém passou o sangue do cordeiro, como os hebreus fizeram em suas casas, eu creio que sim, porque Deus passaria sobre essa casa e o anjo de Deus, o anjo destruidor do Senhor, não mataria as pessoas que estivessem escudadas, protegidas pelo sangue do cordeiro, como os hebreus se protegeram. Muito bem. 11 horas e 23 minutinhos. A sétima e última pergunta, meu pastor. Pastor Pedro, o Papa Francisco, o último líder maior da Igreja Católica Romana, faleceu nesta semana, na cidade de Roma. Muitas falas a esse respeito estão na mídia internacional. Por exemplo, afirmar que o Papa já está assentado à direita do Pai, nas alturas. Ouvi isso de um crente. O que o senhor diria sobre isso? Então, né? Meus irmãos, não sou eu quem vai dizer onde o Papa Francisco está agora, após a morte. Na sepultura, com certeza, está o corpo dele. Agora, o que eu posso dizer é que há somente 2 lugares, de acordo com o ensino do Senhor Jesus. E esses 2 lugares são os lugares para onde as pessoas que saem dessa vida pela morte vão. Um é o céu, o outro é o inferno. Mas, observe isso aqui. Nesses 2 lugares, céu e inferno, não há ninguém agora. Por quê? Porque para esses 2 lugares só se vai sob ordem expressa do Senhor Jesus. E essa ordem do Senhor Jesus só será dada no dia da parousia. Parousia é a palavra grega para o dia da segunda vinda de Cristo. Então, nesse dia, o Senhor Jesus dará 2 ordens. A primeira é: vinde benditos. E a segunda é: ide maldito. Além disso, todos os corpos de pessoas que já morreram estão nas sepulturas, onde elas foram sepultadas, não é? E esses corpos aguardam o dia da ressurreição. Naquele dia, que é chamado dia da parousia, os mortos vão ouvir o brado do arcanjo de Deus. E depois as ordens na voz de Jesus. Primeiro aos Tessalonicenses 4,
Lá tem toda a explicação desse dia dada por Paulo. Pois bem, mas antes disso, isto é, antes da sepultura e da ressurreição, a Bíblia faz referência a 2 lugares físicos reais. Esses 2 lugares físicos e reais se opõem em posicionamento. Um está em cima, chama-se paraíso. O outro está embaixo, chama-se Hades. Jesus falou sobre esses 2 lugares em Lucas 16. Então, para esse lugar de cima, que é chamado de paraíso, que tem o nome de Tritol. Tritol é o número 3 na língua grega, e Tritos é o terceiro céu, como Paulo referiu, não é? Eu conheço um homem que foi até o Tritol, o terceiro céu. O outro está embaixo e chama-se Hades. Para esse lugar de baixo vão aqueles que não precisam confessar pecados porque são santos, entre aspas. E ao contrário disso, lá estão aqueles que se creem merecedores de adoração e aceitam serem adorados, como o Papa. Para lá foi um homem rico, lembra-se, que se assentava em um trono, que se banqueteava regaladamente todos os dias, que se vestia, não é, com roupas finíssimas, que usava coroa de ouro, mas que não via um mendigo assentado à sua porta. Há ricos opulentos que querem se passar por pobres, como o Papa, e nem os parentes enxergam. Nós ouvimos o depoimento da única irmã do Papa. Ela disse que só viu o irmão dela no dia da posse dele, no papado. Não enxergam os irmãos uma posição de destaque tão grande que não enxergam, não veem os que estão passando fome. Todo o tesouro que a Igreja Católica Romana tem e se apieda tanto dos pobres, mas não vai para a África para matar a fome de milhões e milhões de africanos, não vai para o Sudão para matar a fome de milhares e milhares de sudaneses. Então, há ricos opulentos, não é? Que querem se passar por pobres, mas não enxergam nem seus parentes pobres, como o Papa. Não enxergava a sua própria irmã. Agora, é a conclusão que eu tenho para essa questão de hoje. É a seguinte: o paraíso não é lugar de santos, as aspas, mas de pecadores, merecedores de eterna condenação. Mas esses estão confiados pela fé na salvação eterna em Cristo Jesus. Eu conversei esta semana com um colega e ele usava uma expressão: a salvação de cada um. Não existe salvação de cada um, isso é falso. Existe salvação pela fé em Cristo. Fora daí é perdição. E eu preciso dizer que fora da salvação em Jesus Cristo, o destino é o inferno. O Hades antes, e na volta o Ide malditos, para o fogo eterno.
Eu tenho que dizer isso para pessoas que creem na palavra de Jesus, no fogo eterno, que creem na Bíblia. Os que não creem inventam. A salvação de cada um, não existe isso. Agora, quanto a alguém, como foi dito do Papa Francisco, estar assentado, e a pessoa disse que foi um crente que disse isso, não creio, que um crente em Cristo creia isso, ele pode até dizer, mas ele não é um crente em Cristo. Quanto a alguém, como foi dito do Papa Francisco, estará sentado à direita do Pai, o que eu tenho que dizer é que a Igreja Católica Romana já assentou muita gente à direita do Pai. Ele já assentou Maria. Segundo a Igreja Católica, ela está assentada à direita do Pai. Há outras pessoas que a Igreja Católica denomina de santas e merecedoras, já estão assentadas, e já assentou também 266 papas à direita da majestade nas alturas. Porque este Papa Francisco, que faleceu, ele é o de número 266. Portanto, além de todos esses santos, que a igreja chama de santos, de acordo com o entendimento deles do que é uma pessoa santa, e ainda de acordo com o entendimento dessa igreja de que são pessoas merecedoras, eles já assentaram 266 papas. Mas isso é uma usurpação do lugar que pertence unicamente a Jesus. Assentado à direita do Pai, só Jesus, ninguém mais. É falso este ensino, é perigoso este ensino. Eu estou me lembrando da visão de Estevão, aquele diácono da igreja em Jerusalém. No momento do seu apedrejamento, diz a Escritura, em Atos capítulo 7, que ao erguer os olhos aos céus, Estevão não viu nenhum papa no trono de Deus, mas somente o Pai e o Filho. E nessa visão, Estevão afirma: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé diante do trono de Deus. Este lugar é unicamente de Jesus. E Estevão ainda acrescenta que Jesus se levantou do trono para recepcioná-lo. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé diante do trono. Estevão está ensinando, dentre outras coisas, que cada crente que morre, o Senhor Jesus se levanta no trono para recebê-lo, para recepcioná-lo. Enquanto ele aguarda o dia da ressurreição, seu espírito estará no Tríton, seu espírito estará no paraíso e o seu corpo na sepultura. De modo que 266 papas assentados no trono, só existe uma palavra para isso: usurpação. E o Papa é um usurpador. Por que eu estou dizendo isso? Eu explico. Ele é Papa, palavra que significa pai dos pais. Mas esta palavra é condenada por Jesus. A ninguém chameis sobre a terra vosso pai. Então, o Papa usurpa o lugar que pertence a Deus, o Pai. O Papa se diz vigário de Cristo.
palavra que significa substituto de Cristo na terra. Então, ele usurpa o lugar que pertence ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o vigário. O Espírito Santo é o que representa. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito. O Espírito está no mundo por um pedido de Jesus ao Pai. Por isso que ele é o vigário. Não é o Papa que é o vigário. O Papa usurpa o lugar que pertence ao Espírito Santo. O Papa ainda é usurpador porque ele se arroga o direito de mediar entre Deus e os homens. Ele é o mediador. Ele é o Pai, ele é o vigário, ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, ele usurpa um lugar que pertence unicamente a Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não é o Papa. Paulo diz, Cristo Jesus, homem. O Papa usurpa o que pertence a Deus, o único Pai. O Papa usurpa o que pertence ao Espírito, porque o Espírito é o vigário. O Papa usurpa o que pertence a Jesus, arrogando-se o direito de ser mediador entre Deus e os homens. Papa católico, todos eles são usurpadores, falsos deuses, recebem adoração, recebem culto, mas eles são usurpadores do que pertence a Deus o Pai, ao Espírito Vigário, a Jesus o mediador entre Deus e os homens. Meu amigo, a minha palavra aqui é uma palavra para você não se submeter a esse engano. Cuidado com as doutrinas da sua igreja. Eu vejo com pesar que os católicos não conhecem a Bíblia. E a Bíblia não é um livro recomendado pela Igreja Católica. Somente os clérigos devem ler a Bíblia. Os fiéis católicos não devem ler a Bíblia, mas aguardar a interpretação da Igreja. Não, o Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo nos ajuda a interpretar tudo quanto está dito nas Escrituras Sagradas. Então, fuja deste ensino, porque este ensino, infelizmente, pode levar você ao inferno. O Papa não está assentado à direita de Deus. Este lugar pertence unicamente a Jesus. O Papa, como todos os homens, está sepultado. Seu corpo será sepultado amanhã, lá em Roma. O seu corpo, o seu espírito está aguardando o dia do juízo final, onde Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, ou ide malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Que Deus o abençoe. Fuja da mentira. Fuja da fraude. Fuja da usurpação daquilo que pertence a Deus. Amém.
Muito bem, 11 horas e 41 minutos em Brasília, 11h41, e essa foi aí a última de hoje, a última perguntinha de hoje, né? Pastor já fazendo o fechamento. Faltam 19 minutinhos para o meio-dia. Eu quero, pastor, aqui sem mais delongas, devolver para o senhor fazer aí a conclusão das demais perguntas, né? O senhor fica à vontade aí. A Páscoa é uma festa judaica, não uma festa cristã. Mas os cristãos têm sua Páscoa. E a Páscoa cristã é uma pessoa. Paulo diz: o fermento velho deve ser jogado fora, assim como sois uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Não precisamos de uma festa, precisamos de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus é tudo, completamente tudo. Aquilo de que Deus tem para você e aquilo de que você necessita. Pela fé em Jesus. E não pela fé de cada um. Só pela fé em Jesus herdaremos a vida eterna. Amém, amém. Deus abençoe a toda a família da Rede 316. Deus abençoe todos os nossos ouvintes no Brasil e fora do Brasil. Deus abençoe o seu povo nas suas igrejas. E que a pregação deste domingo seja: Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Aleluia. Maravilha. 11 horas e 43 minutinhos. Na próxima semana, gente, claro que, né, muita gente vai mandar aí perguntas, né, se tiver outras pessoas mais ouvindo a gente também, acredito que os nossos queridos católicos também, que estiverem ouvindo aqui, normalmente estão, né, porque tem muitas famílias que a pessoa está ouvindo a rádio dentro de casa e às vezes a pessoa é cristão católico, cristão evangélico, e aí os demais membros da família estão lá. Enfim, deve vir perguntas sim para a semana que vem, então se você quiser enviar a tua pergunta, né, se ficou alguma coisa aqui que você acha que deveria ficar mais claro, manda para a gente no Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. E na semana que vem, o assunto da semana que vem vai ser o estudo no livro de Êxodo, ou melhor, estudo no livro do Êxodo, vamos dizer assim, né? Então, no estudo do livro de Êxodo, mais o estudo do Êxodo, acredito que é isso, que vai estar acontecendo na próxima semana. E vão ser, eu acredito que não vai ser só um dia, aqui está dizendo parte 1, é isso, pastorzão? Então, estudo do livro do Êxodo, parte... sobre a história do Êxodo. Isso, então sobre a história do Êxodo, parte 1. Então, na semana que vem vai começar. Avisa todo mundo, anota na tua agenda, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais, né? E imperdível, então. E, claro, além das perguntinhas do programa anterior. Não é isso, meu pastor? Muito bem. 15 minutinhos, faltando para o meio-dia. Tem mais alguma coisa a acrescentar, meu pastorzão? Não, meu irmãozinho, somente um abraço a você, a sua casa, a todos os nossos ouvintes. E um final abençoado de semana, debaixo da graça, da proteção de Deus e firmes nas promessas de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe, bom fim de semana. Saúde aí 100% em nome de Jesus. E sexta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Bom almoço. E até sexta, então. Abraço, pastorzão. Gente, aqui no YouTube, a gente fica por aqui. Segunda-feira, se Deus quiser, Van Gomes vai estar aí no YouTube junto com a gente a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Eu vou a um rapidíssimo intervalo e já a gente volta. Lembrando que depois do meio-dia tem o nosso sorteio. Hoje duplo, hein? Que ontem não deu certo por falta de energia elétrica aqui nos nossos estúdios. Mas hoje a gente vai compensar os prêmios de ontem, né? Então serão 2 kits hoje para sorteio. Vai lá, manda teu alô, manda teu recado que vai dar certo. Em nome de Jesus.
Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.